informação, notícias, entretenimento, interação, distração. estudar de forma diferente. Aproveitar melhor seu tempo com conteúdos de qualidade da área têxtil. Você vai se ligar no Tecendo Comentários, O podcast da Teciteca Virtual. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Tecendo Comentários. Gostaria de começar me apresentando. Eu me chamo Anderson e serei seu narrador nessa jornada de descobertas sobre o mundo dos textos médicos. Sejam bem-vindos! Eu me chamo Samara e também serei sua guia nessa trajetória de novos conhecimentos do setor têxtil, trazendo novidades e revoluções do cotidiano. O setor têxtil vem trazendo inúmeras inovações, principalmente com nanotecnologia. A nanotecnologia é uma ciência que envolve a manipulação de átomos e moléculas para a realização de processos, construção de coisas e seres vivos. Essa tecnologia é implementada em tecidos têxteis, estes que muitas das vezes são tecidos de algodão. Estes tecidos atualmente são conhecidos como os tecidos antivirais e tecidos antibacterianos. A pesquisa dos tecidos antivirais é de quase 14 anos, porém, recentemente veio a aplicação de tal função renovadora. Tal estudo começou na UFSCar, durante a orientação de doutorado de Luiz Gustavo Simões, um dos proprietários da Nano. Então vamos lá! Iremos iniciar nossa trajetória com os tecidos antivirais. A humanidade passou por grandes conflitos pandêmicos em 2020, principalmente com a propagação do vírus Covid-19, influenza, H1N1, dentre outros. Diante disso, surgiu a necessidade de criar uma proteção para tais vírus e ainda assim haver um conforto, surgindo assim os tecidos antivirais. Esses tecidos têm um material feito de micropartículas de sílica, empregada com prata metálica e elimina 99,9% do vírus SARS-CoV-2 em 2 minutos. A sílica serve como dessecantes, absorvem a umidade e prolongam a vida útil dos objetos. Já a prata possui propriedades antibacterianas. Vamos prosseguir com uma contextualização científica. O Covid-19 é uma estrutura orgânica. O tecido com as propriedades de sílica e de prata possui a capacidade de repelir o vírus. O termo tecidos antivirais é usado para designar tecidos que visam neutralizar diversas bactérias e vírus. Em ambos os domínios, têxtil e saúde, a unidade é usada como um sentido de proteção. Porém, é inegável que o tecido antiviral usualmente pertence à área da saúde e que o âmbito das vestimentas o incorporou para criar peças que aspiram defender os usuários dos vírus e bactérias existentes. Mas vocês sabiam que nossas roupas carregam germes, bactérias e vírus? Todos esses micro-organismos se proliferam no tecido ao decorrer do dia. Essa descoberta sobre o uso de soluções nos tecidos trouxe uma luz no combate do vírus, já que não se sabe ao certo quando o vírus do corona irá sumir. Os tecidos fabricados com o uso das micropartículas têm a durabilidade de 2 anos, suportam pressão e também altas temperaturas. A ação antiviral resiste de 30 a 35 lavagens e o custo de produção do tecido especial é 5 vezes maior que o normal. É válido ressaltar que o agente antiviral do tecido é composto por diversas substâncias, incluindo íons de prata metal com propriedades antibacterianas. Ele causa uma afinidade eletrônica que rompe o envelope de gordura dos vírus e neutraliza suas regiões externas de proteína. Um exemplo adotado por vários grifes é o fio de poliamida, Virus Back-Off da Rodia. Ele promete neutralizar diversas bactérias e vírus, inclusive os envelopados.
como os do Covid-19, MERS, influenza e herpes. A técnica de criação de nanopartículas a partir de polióxido de etileno consiste na dissolução de copolímero em um solvente termodinamicamente compatível para dois blocos, favorecendo a dissolução do copolímero como um todo, em nosso caso, a acetona, sob agitação constante, a temperatura ambiente, seguida de adição lenta e progressiva de um solvente seletivo para um dos blocos, água ultrapura, onde o bloco solvofóbico se organiza, minimizando o contato com o solvente, favorecendo assim a formação de nanoestruturas bem definidas em escala nanométrica. A tecnologia têxtil busca soluções que irão facilitar a vida das pessoas de alguma maneira, e o tecido antibacteriano é um exemplo disso. Este tecido antibacteriano pode ser feito tanto de fibras sintéticas quanto de fibras naturais. O que faz um tecido ser antibacteriano é a sua capacidade de evitar a proliferação de bactérias em sua estrutura interna e externa. Os revestimentos de superfície metálica, como o cobre ou a prata, são uma forma eficaz de se proteger de patógenos. Esses tecidos podem ser aplicados em diferentes segmentos, como na área médica, roupas hospitalares, filtros, roupa íntima, entre outros, dependendo da atividade bioestática ou biocida do composto antimicrobiano utilizado. Talvez você já tenha ouvido falar de infecções hospitalares. São infecções contraídas em instalações de cuidados de saúde, principalmente nas unidades de terapia intensiva, chamadas UTIs, que se manifestam 48 horas após o paciente ser internado, 3 dias após ter alta ou 30 dias após uma cirurgia. Esse tipo de infecção é extremamente comum no mundo todo. Segundo a OMS, a infecção hospitalar é a 4ª maior causadora de mortes no mundo. Sabemos que inúmeros artigos têxteis estão presentes em ambientes hospitalares, como lençóis, batas e vestuário cirúrgico. Então, frente à problemática das infecções hospitalares, estudos começaram a ser desenvolvidos para minimizar e combater essa questão. A utilização de têxteis antimicrobianos, especialmente nos tecidos que estão em contato estreito com os pacientes, pijamas, batas e lençóis, ou com as equipes médicas, batas e máscaras, podem reduzir significativamente a carga microbiana em ambientes clínicos e, consequentemente, reduzir o risco de infecções hospitalares. O quitosano é um polissacarídeo obtido através do segundo polímero natural mais abundante, a quitina, com propriedades antimicrobianas eficazes face a bactérias multiresistentes, que estão na origem de infecções hospitalares. Atualmente, é possível a incorporação de quitosano em substratos têxteis, de algodão, poliéster e misturas de algodão e poliéster para diferentes aplicações, como batas cirúrgicas, máscaras, toucas e lençóis. Para concluirmos a discussão de hoje, podemos recapitular ambos os temas que foram citados anteriormente, estabelecendo assim uma diferença entre o tecido antiviral e o tecido antibacteriano. A diferença entre o tecido antiviral e o antibacteriano é que o antibacteriano atua apenas no controle da proliferação de bactérias. Enquanto isso, o tecido antiviral dificulta a multiplicação de micro-organismos, como vírus, bactérias e fungos. Esse avanço da tecnologia têxtil é essencial para a prevenção de doenças. Infelizmente, chegamos ao fim do episódio de hoje, mas durante essa jornada, vimos que a indústria têxtil contém intensas inovações que andam lado a lado com a medicina, que por sua vez tem o intuito de melhorar as condições benéficas para a sua saúde. Obrigada a todos os ouvintes do podcast que ficaram até o final. No próximo episódio falaremos sobre as máscaras têxteis no contexto pandêmico. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com amigos, familiares e conhecidos. Foi um prazer ter todos vocês aqui e até o próximo podcast.